Vamos fazer uma oração agora, antes de iniciarmos essa palavra. Pai, nós entregamos em Tuas mãos essa palavra, pedimos que Teu Espírito Santo nos guie, nos dê sabedoria, direção, e que o Senhor fale a cada coração. Que Teu Espírito Santo agora toque cada vida, onde houver um coração sedento por Ti, o Teu Espírito possa tocar, possa falar. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos. Fala, Senhor, ó Espírito Santo, a cada pessoa que está assistindo esse culto agora. E nessa noite haja salvação neste lugar. Haja salvação onde quer que essa pessoa esteja. Teu Espírito Santo possa tocar, revelar a verdade e trazer, Senhor, sabedoria, direção, trazer unção sobre a vida dessa pessoa, para que haja salvação, em nome de Jesus. Amém. Advertências de Jesus para os últimos tempos. Vamos falar sobre esse sermão profético da volta de Jesus. Esse sermão profético que está lá em Mateus 24 e 25. E vamos, não dá para a gente falar todo o capítulo, os 2 capítulos, mas a gente vai falar 2 pontos essenciais, 2 pontos fundamentais. Primeiro ponto está em Mateus 24, 10, que ele fala sobre o cuidado com os falsos profetas, que diz aí, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então Jesus está falando aí que haverá falsos profetas, surgirão aos montes, numerosos, com o propósito de enganar. Propósito de enganar o povo de Deus. E no contexto que a gente está vivendo atualmente, com um povo fragilizado, a população fragilizada, diante de calamidades, o clima, o ambiente está totalmente propício para falsas profecias, porque é nesse momento, inclusive, que muitos se levantam. E eu tenho visto isso acontecendo em vídeos e áudios, e nesses dias eu ouvi um áudio, e esse áudio tem circulado aí pelas pessoas, e algumas pessoas da igreja estão preocupadas, e algumas me perguntando, né, um áudio que tudo indica que seja mais uma das falsas profecias que acontece, baseado aí na palavra. E, por exemplo, o áudio dizia que vão acontecer coisas terríveis no próximo mês de maio, 3 dias de escuridão, vai cair um raio forte, vai parar tudo, não vai funcionar carro, celular, não vai ter energia, haverá sinais no céu, o céu vai ficar vermelho, vai ter uma escuridão total, os demônios serão soltos e vão se fingir de parente das pessoas, vão bater nas portas, e vem falando, inclusive, ele aconselhando para que as pessoas não abram as portas, para que estoquem alimentos e água e vela, e tem que ser vela branca, porque Deus mandou, vela tem que ser vela branca, e se alguém bater a porta, não atenda, porque eles vão fingir, os demônios, que são um dos seus parentes. E tem que ficar trancado dentro de casa, não pode nem olhar para fora da rua, e ele manda ungir porta, ungir janela, e esse áudio está circulando aí pelas pessoas, e algumas pessoas da igreja estão preocupadas, e no final ele manda orar e jejuar, e para estar em unidade. Olha, orar e jejuar, a Bíblia manda todo o tempo. Orar e jejuar, e estar em unidade todo o tempo. Deus fala isso na palavra, Jesus fala todo o tempo, o apóstolo Paulo fala todo o tempo.
Agora, você não pode dar ouvido a isso. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? 1 João 4,1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eles têm saído pelo mundo. Não pode dar ouvido a tudo. Olha o conselho que ele dá aqui. Examine. Você tem que examinar aquilo ali. O apóstolo Paulo fala também em 1 Tessalonicenses 5:19 a 22, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Ele fala para não desprezar, mas ponham à prova todas as coisas. Você tem que pôr à prova. Tem uns loucos aí que falam profecia, ele tem um sonho, ele tem um pensamento e depois ele transforma aquilo numa profecia. O que é o profeta? O falso profeta é aquele que se acha que é enviado de Deus com uma mensagem de Deus para o povo. E ele acha que aquilo que ele pensou, aquilo que ele sonhou, aquilo que está na cabeça dele, é um pensamento de Deus para transmitir para as pessoas. Não estou falando que isso não existe. Mas Deus fala para a gente pôr à prova, para a gente examinar. A gente não pode ficar com medo deles. Inclusive, esse é um conselho de Deus e eu vou falar daqui a pouco. O propósito do falso profeta é enganar. E outra coisa, eles mandam ungir porta com óleo, ungir janela. Onde é que está isso no Novo Testamento? Unção com óleo no Novo Testamento só existe em uma situação. Marcos 6,13, os discípulos ungiam os doentes. Tiago 5,14, fala para os presbíteros, pastores, é a mesma coisa, para ungir os doentes. As pessoas que estiverem doentes, levem aos pastores para ungir. O óleo tem um símbolo, uma simbologia de cura, da presença do Espírito Santo. O azeite, naquela cultura judaica, era usado, tinha um poder curativo, era usado, tanto é que o bom samaritano, uma das primeiras coisas que ele fez ali foi lavar com vinho a ferida, na história que Jesus conta, né? Lavou o vinho com a ferida e logo em seguida passou azeite. Mas não significa que se orar sem um azeite, Deus não vai curar. Jesus não tem registro na Bíblia dele ter ungido ninguém. Os discípulos, várias curas que eles fizeram, não foi com unção de óleo. O óleo tem uma simbologia. Não é errado ungir. Eu mesmo já ungi várias pessoas enfermas no hospital. Deus me deu direção na hora para ungir com óleo. Aqui na igreja eu já ungi pessoas, não no culto público, mas pessoalmente. Agora, ungir porta, ungir janela, que nenhum irmão, nenhuma pessoa da nossa igreja caia nessa armadilha que o diabo vai rir de você. Os demônios vão dar risada. Ungir materiais, isso está lá no Velho Testamento, quando algumas peças, isso é Velho Testamento, do tabernáculo eram ungidos, alguns materiais. Mas isso não é mais para a nova aliança. Não adianta nada ungir porta e estar com o coração contaminado. Não adianta nada ungir a janela e estar com o coração amargurado, com o coração cheio de pecado, cheio de desobediência, cheio de ódio, cheio de rancor. O demônio vai dar risada com essa teologia, com essa doutrina furada, porque não é isso que Deus ensina, meu irmão. E eu fico indignado com o falso profeta. Porque tem dois tipos de falso profeta. Tem aquele que é ímpio mesmo, aquele que não crê em Deus. Mas tem aquele até que crê em Jesus, mas ele está na ignorância. Eu já vi irmãos nossos com tanto desejo de ser usado por Deus, mas dando profetada. Falando coisa que Deus não falou para ele falar, mas ele acha que Deus mandou ele falar.
Eu já vi muita decepção, muita frustração, gente até se desviando da fé por causa disso. Porque liberaram uma profecia e deu tudo errado e aquela profecia não se cumpriu e acabou, afundou a vida da pessoa. A pessoa tomou raiva de profecia, raiva de Deus, raiva de igreja, raiva de pastor. E a gente precisa vigiar e seguir o conselho do Senhor. Deus nos dá o conselho aqui. O falso profeta, ele se aproveita da religião. Muitas vezes para obter um benefício, um retorno pessoal. São especialistas em enganar com as suas palavras. E são submissos aos seus interesses pessoais. Não estão interessados em salvação, em vidas, em ajudar pessoas, em aconselhar, em ensinar a verdade, em amar as pessoas. Não estão interessados em pregar o Evangelho. Estão voltados únicas e exclusivamente para os seus interesses pessoais. Então eu quero te ajudar aqui para você reconhecer os falsos profetas, porque a palavra de Deus nos ensina. Você vai reconhecer. Como reconhecer um falso profeta? Presta atenção. Primeiro, a falsa profecia não se cumpre. Está lá em Deuteronômio 18, 20. Se ela não se cumprir, você já sabe que foi um falso profeta. Ele não foi profeta de Deus, coisa nenhuma. Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Qual o propósito dessa profecia maluca aí que esse cara liberou, junto com mais uma pastora e mais o outro pastor? Para quê? Para gerar medo nas pessoas. Gerar medo. Eu fiquei imaginando, imagina um parente bate na sua casa lá, vai te fazer uma visita, um irmão seu, um tio, um parente, chega lá na sua casa, aí você, como o profeta falou, não, o demônio vai fingir que é um parente seu. Então você chega lá, o teu irmão tocou na campainha, aí você vai ficar pensando, será que é o demônio ou é o meu irmão? Abro a porta ou não abro? Que loucura é essa, meu irmão? Aí Deus manda comprar, estocar alimento, Deus manda estocar água e comprar vela branca. Tem que ser vela branca, Deus não aceita outra vela. Que Deus é esse que eu não conheço então? E ficam irmãos medrosos, irmãos com medo. Olha aqui, ó, nesse versículo que fala em Deuteronômio 18, 22. Não tenham medo dele. A gente tem que ter medo, sabe de quê? De desobedecer ao Senhor. Isso a gente tem que ter medo. Não tenha medo do demônio, não tenha medo daquele que pode fazer qualquer coisa contra você, matar o corpo. Mas tenha medo daquele que pode matar o corpo e enviar a alma para o inferno. Esse a gente tem que ter medo, diz a palavra. E normalmente o falso profeta usa o termo assim, Deus mandou dizer. Normalmente usa esse termo porque é uma forma de prender a pessoa. Como eu não vou ouvir uma coisa que Deus mandou dizer? Mas será que Deus mandou aquela pessoa dizer mesmo isso? Você quer saber o que Deus mandou dizer? Tudo que Deus mandou dizer está na palavra dele. Isso não quer dizer que Deus não vai usar alguém para aconselhar, dar um ensino. Não, Deus manda a gente falar tudo que está na palavra dele. Pregar essa palavra, ensinar, aconselhar baseado na palavra. Segundo, como reconhecer um falso profeta? Jesus fala que é pelos frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pelos frutos. Eu pergunto, a gente conhece os frutos dessas pessoas que estão aí no áudio?
falando essas profecias, que vai acontecer, deram até o dia 8 de maio. Os demônios serão soltos. Irmãos que acredito que creem em Jesus e tudo ali, são de alguma igreja, de mais de uma igreja até. A gente conhece o fruto, nós vamos conhecer pelo fruto. Você não pode sair acreditando em tudo que ouve, tudo que vê. Não podemos acreditar. Terceiro, para você reconhecer o falso profeta ou uma falsa profecia, ensinamentos distorcidos da Bíblia é o que eles mais fazem. Distorcem a palavra, não ensinam a verdade. Usam a Bíblia, mas de maneira distorcida, tirando versículos fora do contexto. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. É o que a palavra de Deus fala. Tem um monte de gente que está pregando aí umas doideiras, umas loucuras. Tem líder pregando universalismo. Universalismo quer dizer que todos serão salvos. Isso quer dizer, então, que não precisa de Jesus. Só que eu estou falando de pastor conhecido no nosso país, que muita gente conhece. Ele prega, gente que prega universalismo. Ou seja, Deus vai salvar todo mundo. Então, a Bíblia está errada. Vamos jogar a Bíblia fora, porque não é isso que Jesus fala. Jesus fala, quem crê será salvo. Quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador está condenado. Então, há uma distorção da palavra. Agora, onde que ele se baseou? Lá em 1 Timóteo 2. Lá no capítulo 2, no capítulo 4, Deus fala que Ele quer salvar a todos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja. Mas quem vai decidir? É o homem. Deus não está falando que Ele vai salvar todos aqui. Ele deseja, como desejou, que Adão não pecasse, mas ele deu liberdade, ele deu livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio para escolha. Para escolher. Deus não obriga ninguém. Esse é o problema, é a gente querer falar aquilo que Deus não falou. Isso é um perigo muito grande. Quem está com o microfone na mão, quem está com a palavra, tem que ter muito cuidado com o que vai ensinar. Deus ama todos, Deus quer salvar todos, Ele quer, Ele deseja, mas nem todos vão ser salvos. Vai depender, se desejar, se abrir o coração, se submeter a Jesus. 4. Como identificar, reconhecer o falso profeta? Os falsos profetas são seduzidos pela ganância e imoralidade sexual. Onde é que eu vejo isso? 2 Pedro 2. Esse capítulo, Pedro vai lá na ferida dos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. Ele vai na ferida. E ele diz assim: surgirão entre vocês falsos mestres, em sua cobiça tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. A destruição deles não tarda. Os olhos deles estão cheios de adultério, coração exercitado na ganância. Então perceba aqui, cobiça, exploração com histórias que inventaram. Todo esse capítulo 2 de 2 Pedro fala de falso profeta. E o 3 é a volta de Jesus, que ele fala como a gente tem que esperar. Capítulo 2, ele bate todo o tempo no falso profeta. E ele dá característica. Olha aqui, exploração com histórias que inventaram. Qual é o nome disso? Mentira.
explora as pessoas com mentira, prega um monte de mentira para seduzir as pessoas, para atrair as pessoas. Cobiça, ou seja, tem um desejo carnal por trás daquilo ali. Não é algo que vem do coração de Deus, não é motivado pelo amor. Adultério, ou seja, interesses sexuais, parece até os filhos de Eli, que seduziam as mulheres do templo. E coração exercitado na ganância, é o propósito dele. Dinheiro, foco é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não são almas, não são vidas. Satanás está por trás disso tudo. Mas o inimigo se aproveita da fraqueza humana. Fraqueza do homem de Deus. Uma vez entraram em contato comigo um colega de turma que se aposentou. Ele queria saber como que ele faria para ser pastor também. Que ele queria encontrar um ramo para ele seguir depois que ele fosse para a reserva. Ele queria encontrar o trabalho. Nem convertido o cara era. Ainda bem que ele não falou comigo. Ele foi procurar a minha mãe lá no Rio de Janeiro. Porque se ele vem me perguntar isso, ele ia ganhar uma pedrada. Né? Eu ia falar para ele, olha, meu amigo, de falso profeta a gente já está cheio, não precisa mais um. Se a tua motivação é dinheiro, vai fazer outra coisa. Porque essa não pode ser a motivação do servo de Deus, do homem de Deus, do pregador, da palavra, aquele que vai cuidar do rebanho de Deus. E a minha mãe me ligou e falou, olha, você sabe quem ligou aqui? Aquele teu colega da academia que saiu também, foi para a reserva, ele quer ser pastor porque ele está procurando um trabalho. E muitos têm por aí assim, na verdade. Muitos. E 5, só vou falar 5. 5 são suficientes. Eles podem até fazer milagres, mas esse milagre não vem de Deus. E é um milagre até real. Acontece. Você acha que o diabo não tem poder para fazer milagre? Você acha que quem multiplicou as pragas do Egito lá, quase todas foram multiplicadas, reproduzidas pelo inimigo, por feiticeiros, bruxos, lá no tempo de Moisés? Você acha que o diabo não tem poder para fazer milagre? Como é que ele conseguiu, ali quando Jesus estava no deserto, ele estava tentando Jesus para pecar ali, ele consegue mover Jesus do deserto até o pináculo do templo. E propõe Jesus para que se jogue dali, porque os anjos socorreriam ele. Depois ele tem poder de novo para levar Jesus até o monte e oferecer todo o reino e fazer aparecer aquele reino. Você acha que o diabo não tem poder para fazer cura? Tem. Já vi gente que foi curada em várias situações onde era o inimigo que estava trabalhando ali, operando milagres. Quer uma prova disso? Tem mais prova na palavra que eles podem fazer milagres. Marcos 13, 22, Jesus fala, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos de Deus, os eleitos. Por isso, fiquem atentos. Avisei-os de tudo antecipadamente. Por isso, meu irmão, não fique impressionado com o que você vê na TV, com um milagre que acontece aqui, acolá, olá, sei lá onde. Você não fique impressionado com isso, porque demônio faz milagre também. Demônio fala línguas, demônio manifesta pseudos dons de profecia, de línguas.
E aí você precisa vigiar, é o conselho de Deus. Você precisa ter sabedoria e discernimento de espírito para identificar aquilo que é de Deus e o que não é. Em Mateus 7, Jesus continua falando sobre os frutos, que seriam os sinais para reconhecer, nós já falamos. E ele diz ali, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Quem entrará no reino de Deus? Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer assim, olha, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eles faziam tudo. Curavam, expulsavam demônio, milagres, sinais, maravilha, tudo falso. Tudo era o demônio que estava agindo ali. Meu irmão, isso não é brincadeira. Isso está espalhado na terra. Como o joio está espalhado no trigo. E nós precisamos de sabedoria de Deus. Nesse áudio que está circulando aí, fala que o demônio vai atacar as pessoas. Olha, o demônio não precisa esperar até maio, até 8 de maio para atacar ninguém, não. Basta você dar lugar para ele. Sabe o que o diabo gosta? De pecado, de desobediência a Deus, de mentira, de desonestidade, de imoralidade, obras da carne, inveja, rancor, mágoa, o diabo gosta tudo isso, ira, isso atrai espírito maligno para a vida da pessoa. Não precisa esperar mais. Pode ser que tenha gente hoje aprisionada pelo inimigo, que não pode sair de casa, não pode nem olhar para a rua, porque já está numa prisão satânica. E Jesus quer te libertar disso. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Se você der lugar, ele vai entrar. E ele quer entrar e tomar a vida do ser humano. Porque a Bíblia diz que ele está rodeando como um leão, 1 Pedro 5,8. E, mais uma vez, o Senhor fala para a gente ser sóbrio e vigilante. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como o leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Como que você vai se livrar disso? Do inimigo? Só tem um jeito, Tiago 4,7. Você quer se livrar? Você quer a armadura de Deus sobre a tua vida? Você quer que o inimigo tente atacar você e não consiga? Aliás, ele vai fugir de você. Você quer isso na sua vida? Então eu vou te dar o segredo. Tiago 4,7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é o segredo. Pode chegar 8 de maio, pode chegar maio, pode chegar qualquer dia. Você pode sair na rua tranquilo, demônio nenhum vai tocar você, meu irmão. Onde que está na Bíblia que a gente vai ter que fugir de demônio? O demônio é que vai fugir da gente. O demônio é que vai fugir, porque onde um servo de Deus, um filho de Deus, o povo de Deus entrar, o inimigo tem que fugir e sair correndo. Ele é mentiroso, ele vai querer assustar as pessoas por medo. Mas Deus não opera pelo medo. Deus opera pela fé, Deus opera pela coragem, pela confiança nele. Porque o perfeito amor lança fora o medo. E o diabo quer colocar medo nas pessoas. Uma vez eu fui orar para uma pessoa endemoniada, o demônio agarrou na minha mão e falou, eu vou te matar e vou te levar para o inferno comigo. Eu falei, tu não vai a nada. Quase que eu dei um bico nele, mas eu falei, não, é uma pessoa, eu não posso. Vou usar o poder da palavra. Mas me deu vontade.
Não acredite em nada que o demônio fala, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Eu acho engraçado aqueles caras que ficam conversando com o demônio, batendo papo. Quem é você? O que você faz? O que você faz na vida dessa pessoa? Cheio de intimidade com o demônio. Onde já se viu isso, meu irmão? Que loucura! O que tem que acontecer na vida do servo de Deus, do filho de Deus, é que o diabo tem que estar fugindo. Por quê? Porque a gente se submete à palavra de Deus, o homem de Deus tem que se submeter à palavra. E aí a gente resiste a toda a tentação, todo o ataque do diabo. E sabe por que ele foge? Porque ele chega à conclusão que ele não vai arrumar nada com a gente. Teu coração está limpo, está em paz, você não briga com ninguém, você se esforça para viver em paz, você não é de confusão, você não é amargurado, você não rouba, você não mente. Aí o diabo pensa assim, o que eu vou fazer com esse cara? Eu tento ele de todas as formas. O diabo não vai conseguir arrumar nada com aquele que está buscando o Senhor de todo o coração, que não quer dizer que nunca vai errar. Mas se errar, se arrepende rápido. Tem que se arrepender rápido. A gente não pode ficar com o lixo guardado. Deus tem me incomodado já há algum tempo para falar sobre isso. Limpe seu coração. Submeta-se ao Senhor. Todo tempo você vê Deus falando de estar preparado, de vigilância. Esse sermão profético de Jesus, ele fala todo o tempo. Quando ele, em Mateus 24, quando ele entra no 25, ele começa com a parábola das 10 virgens, que também tem tudo a ver com preparação e vigilância. E ele começa assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram tolas, insensatas. E as outras 5 eram sábias, prudentes. E elas pegam as suas candeias, as suas lamparinas, e vão para encontrar, vão encontrar com o noivo. As insensatas não levam o óleo da lamparina, e as prudentes levam o óleo da lamparina, e vão lá esperar o noivo. Essa parábola que Jesus relatou era referente a um casamento judaico naquela época, onde se esperava o noivo, era uma tradição judaica. E algumas virgens, as 10 virgens, ficavam lá justamente para iluminar o caminho desse noivo até que ele viesse. Era uma tradição. E o noivo, a família da noiva ficava esperando, e o noivo vinha chegando. Só que precisava dessas virgens, fazia parte da tradição, para iluminar o caminho. Não tinha luz na rua naquela época. Então elas iluminavam com a lamparina aquele caminho até a chegada do noivo. E essas virgens foram para lá, participar desse cerimonial. 5 insensatas sem o óleo e 5 prudentes, que Jesus chama, com o óleo. E o noivo demorou. O noivo demorou e elas foram ficando cansadas, e começou a dar sono, e elas dormiram. Dormiram, e de repente, lá para meia-noite, alguém deu um grito: olha, o noivo está chegando, se preparem. E elas começaram a correr, se preparar para a chegada do noivo, e colocam o óleo na lamparina, e as 5 insensatas não tinham óleo. E aí, o que elas fizeram? As que não tinham, olharam para as que tinham e falaram: dá um pouco de óleo para a gente. E as 5 ditas prudentes por Jesus, olharam para elas e falaram: olha, a gente não pode te dar, porque se a gente der para você, vai faltar, na verdade, para todo mundo. Vai acabar o óleo de todo mundo, de todos nós. Faz o seguinte, vão lá, vocês compram
o óleo de vocês. Não sei onde elas iriam, né, comprar esse óleo à noite. Mas era tarde da noite e elas foram assim mesmo. De repente comprar na casa de alguém, né? É uma parábola, é uma história que Jesus estava criando para ensinar uma verdade espiritual. Elas foram, mas nesse intervalo de tempo, o noivo veio. E elas estavam fora, fazendo outra coisa, que já era para ter feito. E o noivo chega e aquelas 5 sensatas estavam com óleo. E o noivo, quando chegou, diz a parábola, que ele convidou as 5 prudentes para a festa nupcial, o banquete de casamento. E fechou a porta. A porta foi fechada. Logo em seguida, as que foram comprar óleo voltaram e chegaram lá e pediram ao noivo para entrar. E o noivo falou: olha, na verdade, vocês não podem entrar porque eu não conheço vocês. Vigiem, porque a gente não sabe o dia que ele virá. E está próximo. O que essa parábola quer nos ensinar? Nós falamos sobre falso profeta que fala todo o tempo a palavra de Deus para a gente vigiar, estar vigilante. Jesus fala para a gente vigiar, estar vigilantes, sejam sóbrios, vigiem. E agora Jesus fala para a gente vigiar, também nesse contexto desse sermão profético, em relação à vinda dele. Que ele está voltando. Como é importante estar preparado. Agora, o que significa esse estar preparado, que simbolizado por esse azeite? Por que Deus chamou essas virgens que não levaram o azeite de insensata, de imprudente? Faltou o azeite. O azeite impediu, a falta do azeite, impediu que elas participassem desse banquete, que o noivo aqui representa Jesus, buscando a sua igreja. Essas virgens somos nós, a igreja de Cristo. Esse azeite representa o Espírito Santo, a presença de Deus. Nós precisamos estar preparados com o nosso coração focado em Cristo. Você perceba que o texto fala que todas elas dormiram, mas 5 dormiram preparadas. Deus não está falando para a gente não descansar. E 5 dormiram despreparadas, insensatas. Deixaram o sol se pôr sobre a ira delas. Não consertaram aquilo que precisava consertar. E Deus é bem claro quando Ele fala aqui: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que Ele vem. Deus quer que a gente esteja preparado. O seu azeite precisa estar preparado. A presença de Deus, nós não podemos apagar esse Espírito Santo. Sabe como é que a gente apaga o Espírito Santo? Pecado. Pecado apaga o Espírito, entristece o Espírito Santo, nos afasta da comunhão com Deus e nos aproxima numa relação satânica com o diabo e atrapalha a nossa vida. Deus fala dessa vigilância prudente. Sabe o que é vigilância prudente? É aquela que a gente se prepara para uma longa espera. Elas não souberam esperar. Uma vigilância prudente, a gente aprende a esperar e fazer a coisa certa. Por isso, é tempo de vigilância prudente. Contra os falsos profetas, contra as mentiras do diabo, contra as vontades de pecar. Nós precisamos estar vigilantes, porque o inimigo está ao derredor, bramando como leão.
No capítulo seguinte de 2 Pedro, que nós falamos do capítulo 2, que fala de falso profeta, ele fala como que a gente deve esperar. Eu já repeti isso várias vezes em mensagem, e eu vou repetir mais uma vez. Como que você deve esperar, além de estar vigilante? 2 Pedro 3 fala em santidade, em paz e com o coração imaculado. É isso que Deus espera de nós. Em santidade, em paz e coração imaculado, ou seja, um coração puro. E eu pergunto para você, como que está o teu coração? As virgens prudentes, aquelas sábias prudentes, as 5, representam aquelas pessoas que ouvem o Evangelho e se convertem e vivem uma vida para Jesus e buscam obedecer. E é um processo de maturidade e santidade. As virgens tolas representam as pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, não mudam de vida. Não querem mudar, continuam na velha vida de pecado, sem pensar nas consequências e não se arrependam. Essas são as virgens tolas. As portas estão fechadas para essas. Nós vamos cantar um louvor e já vamos encerrar esse culto. E eu quero hoje te convidar, meu irmão, para você tomar uma decisão com Cristo, antes que a porta se feche. A porta está aberta ainda. Nós estamos na posição de espera. Como que está o seu óleo? Como que está a sua candeia? O óleo do Espírito Santo está aí fluindo, dando a chama. Tem chama na sua candeia? Ou está sem azeite? Está sem a ação do Espírito Santo na sua vida? Não deixe apagar essa chama, meu irmão.